Essa paciente, em dezembro de 2024, me contactou, me falando que ela estava insatisfeita com o corpo, que tinha ganhado peso na gestação e não conseguiu perder de novo esse peso que ela tinha adquirido ali ao longo da gestação, e que ela já não estava mais se gostando no espelho. E daí, ela me falou que ela trabalha fora de casa, que é mãe, né, então tem as rotinas, os afazeres dela. Ela também não tinha como ir para uma academia. Então, o que que a gente propôs, né? Já que você não tem como ir pra academia, faz alguma coisa em casa, tem agora aqueles exercícios ali no YouTube, faz alguma coisa, né? E daí, assim, ela foi indo, né? Foi treinando em casa. O que que eu tracei de objetivo para ela? O primeiro mês é adaptação, certo? Aonde ela vai, né, conseguir ver o que que ela vai ter que começar a comer, quais hábitos ela vai ter que mudar, aonde ela tem que melhorar, e até para eu também conseguir entender o que que ela faz, né? Porque que nem eu falo com meus pacientes, aqui é a teoria, né? Mas na prática é outra coisa, né? Então, o que que eu alinhei com ela? Se ela tivesse dúvida, precisasse ajustar a dieta, eu ia acompanhando ela ao longo do mês, né? Então, toda semana eu estava em contato com ela para saber como é que ela tá indo, quais as dificuldades. Detalhe, tá? Ela começou em dezembro. Então, tinha Natal, Ano Novo, né? Todas as festividades ali, mas ela quis iniciar. E eu achei isso muito legal de iniciativa dela. Então, né, aqui, se vocês forem ver, tem todos os parâmetros dela, né? E daí, consequentemente, o que que a gente foi focando, né? Vou trazer aqui para vocês um mês ali depois que ela iniciou comigo o acompanhamento. Como era adaptação, é comum, né? Ter alguns erros, pensando que ela veio, né, do Ano Novo. Então, em janeiro ali, ela já tinha menos 1,6 quilos. Ótimo, válido, pensando que ela veio de festas, treinando em casa, trabalhando fora de casa, mãe. Então, o primeiro mês de adaptação foi super legal, ela teve um resultado muito bacana. E daí, ao longo do tempo, eu fui acompanhando dela, fui acompanhando ela, né? E daí, já no segundo mês de acompanhamento, ela já tinha perdido 3,7 quilos. E o que que eu fiz, né? Eu aumentei o aporte de fibras da dieta dela para ela conseguir ter mais saciedade, né? Porque ao longo do tempo ela vai aumentar a fome. E é comum por conta da leptina, né? Eu não queria que ela emagrecesse e ficasse flácida. E o que que eu fiz? Eu aumentei o aporte de proteínas, né? Pra gente segurar o máximo possível da musculatura dela. Até porque, claro, o foco era peso, de fato, mas também era emagrecer com qualidade, emagrecimento inteligente, né? Então, o que que a gente tem que pensar? Preservar a massa muscular, né? Até para estimular também, produzir mais massa muscular, já que ela estava treinando em casa, já consegui comprar uns pezinhos, estava se virando legal. E depois disso, né, a gente ir também reduzindo o peso, o percentual de gordura dela. E daí, de dezembro a maio, a gente mantendo o acompanhamento, vendo quais foram as dificuldades, ela perdeu, ao total, 10 quilos. Muito legal, né? E daí, o que acontece? Se vocês forem ver, de maio atualmente agora, agosto, reduziu apenas 1,5 kg. Meu Deus, família, muito pouco. Não. O que que eu fiz, né? Eu vi que ela estava começando a querer sair da dieta. Então, eu aumentei um pouco mais as calorias da dieta, pensando em controlar um pouco os mecanismos contra-regulatórios da perda de peso. Mas vale a gente dar um passo para trás para poder caminhar, do que toda hora a gente querer caminhar e não conseguir sair do lugar. Então, eu aumentei um pouquinho mais as calorias, até expliquei para ela a questão do meu objetivo com as calorias mais altas, né? E daí, depois, eu fui reduzindo de novo as calorias. Por quê? Querendo ou não, ela perdeu muito peso, né? Então é comum ela aumentar a fome, querer voltar aos hábitos antigos. Então toda hora eu estava monitorando os hábitos dela, ajustando a dieta, vendo como é que ela estava indo semana a semana. Por quê? Né? O perigo era o quê? Ela ganhar o peso todo de volta, né? E voltar com os hábitos antigos. Então eu fiquei monitorando ela esse tempo todo. E consequentemente, né, monitorando esses hábitos todos dela e vendo como ela está indo dia após dia, que ela ainda está em acompanhamento comigo, né? Porque agora a gente está mudando o nosso foco para reduzir mais um pouco o percentual de gordura, que mais pra frente ela está pensando em entrar numa academia, até falei para ela que é interessante para ganhar, para melhorar a questão da musculatura, né? Ela já perdeu até agora 11,6 quilos. A gente saiu de obesidade e fomos para sobrepeso, né? Então, os resultados foram muito bons. Essa primeira foi a avaliação física presencial, que muitos pacientes meus fazem isso, né? Já, primeira consulta presencial e depois passa para consultoria, e daí quando quer fazer a avaliação física, a gente agenda uma consulta presencial. E a circunferência de cintura, ela reduziu 15,5 centímetros. É muita coisa, muita coisa. Para quem acha que é pouco, pega a régua e olha, vê se é pouco, né? Circunferência de quadril também reduziu bastante, porque também ela tinha bastante acúmulo de gordura. Do braço também, porque as outras medidas aqui do lado é o que ela me encaminha. Com um planejamento bem estruturado, com um acompanhamento, porque assim, você pode muito bem emagrecer sozinho, com toda certeza, mas tendo um acompanhamento, você vai ter um emagrecimento inteligente, você vai ter um emagrecimento eficiente, certo? E com toda certeza, tendo um profissional do lado, ele vai saber que fase que você está, né? Pra mim já era previsto que depois de um tempo ela ia aumentar a fome. Então o que eu fiz? Eu aumentei as calorias da dieta, né? Então assim, ó, com o acompanhamento a gente consegue mensurar como é que o paciente vai, como é que o paciente tá indo, saber orientar, porque assim, além de passar a dieta, tem que ensinar a fazer a dieta, né? Então, ter um profissional do lado faz essa diferença, né? Ter um planejamento, você vai sair daqui e vai ir para cá, certo? Mas aqui nesse meio, o que que vai ocorrer para chegar aqui, né? Então, é onde a gente vai pegar na mão e mostrar o que que vai fazer, o que que não vai e qual o melhor caminho a seguir. E se você também quer ter esse resultado, atingir os seus objetivos, já clica no link da bio.